Hoje o Prata da Casa é com a Cris Guerra. Ela foi aluna do colégio entre os anos de 1979 e 1987. Ela é conhecida por seus blogs Para Francisco e Hoje Vou Assim. Além do mais, tem uma coluna na Veja e na Band News. Vamos conversar com ela um pouquinho para saber a sua relação com o colégio e um pouquinho da carreira dela. Cris, conta pra gente. Você é formada em publicidade, mas hoje em dia trabalha mais com moda, escreve. Como é que foi feita essa transição? Por que mudou esse interesse, assim? Bom, na verdade, eu digo que eu continuo sendo publicitária, só que hoje em dia eu não trabalho mais em agência, mas de uma certa forma eu exerço aquilo que eu aprendi na publicidade, principalmente escrever, que aprender a fazer textos publicitários me ajudou muito a ser escritora hoje em dia. Então, eu considero uma evolução natural e não planejada, como tudo que aconteceu na minha vida sempre foi... eu via uma oportunidade e ia, nunca foi uma coisa extremamente planejada. Aí foi por causa dos blogs que você acabou transferindo? Sim, foi. E os blogs são completamente não planejados, né? São fruto de uma atitude de impulso minha, que tem a ver com acontecimentos da minha vida. O Para Francisco surgiu porque no meu segundo casamento, que não era era um casamento em casas separadas, eu estava grávida e estava muito feliz, mas antes do meu filho nascer, o Francisco, o meu marido morreu de repente. Ele teve morte súbita, eu tinha 7 meses de gravidez, e eu comecei a escrever o Para Francisco direcionada para o Francisco, como se fosse para construir uma memória do pai dele, para que ele tivesse acesso a essa memória no futuro. Mas era na internet, né? Era uma forma de desabafar mesmo, porque eu estava sentindo uma dor muito grande e, ao mesmo tempo, eu estava sentindo uma alegria muito grande. Então, eu precisava fazer essas duas coisas, dar vazão para esses dois sentimentos, sem pirar e sem estragar minha relação com o Francisco. Então, acho que escrever foi uma forma que eu encontrei de colocar cada sentimento no seu lugar. A decisão do Para Francisco virar livro foi sua ou o blog estava com repercussão? Alguma editora foi atrás? Bom, já existia uma vontade minha de fazer o blog virar livro, mas o que aconteceu é que eu dei uma entrevista no Globo Repórter em abril de 2008, e aí, 2 dias depois, eu fui contactada por um editor, que é meu editor até hoje, inclusive vai editar meu segundo livro, que é um livro de moda, não tem nada a ver. Inicialmente, ele queria que eu fizesse a coisa de um jeito cronológico, que eu reescrevesse e não fizesse em formato de cartas, e eu discordei e bati o pé e falei, não, vou te mostrar que dá certo, mas eu acho que tem que ser no formato de cartas, porque senão vai ficar muito previsível. Eu não sei contar essa história numa ordem cronológica. A emoção está justamente em contar do ponto de vista afetivo mesmo, né? A ordem que o coração achava, né? Da prioridade do coração, o que eu ia lembrando e tal. E com esses pedaços, as pessoas vão construindo um quebra-cabeça para entender melhor a minha história, a história do Gui. E deu super certo. Transformar o Para Francisco em livro era necessário para eu fechar uma fase. Eu não ia ficar de luto a vida toda, né? Hoje em dia eu tenho a pretensão de continuar escrevendo livros, mas eu não me vejo escrevendo romance. Eu sou uma cronista. Eu aprendi a ser cronista. Eu acho que eu tenho um olhar crítico, um olhar muitas vezes cotidiano mesmo. Então eu admiro os cronistas e eu acho que é isso que eu sei fazer por enquanto. Então vamos falar das colunas. Atualmente você escreve para a Veja BH. Como é que é escrever periodicamente para um veículo de grande visibilidade? Como é que é isso? É muito interessante, ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque você é formadora de opinião, né? Querendo ou não, são muitas pessoas, são milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas te lendo. E essa responsabilidade é muito grande. Então, por mais que às vezes seja só um olhar de uma cronista, se eu vou falar sobre assuntos um pouco mais... que tem uma influência maior na vida das pessoas, uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que procurar entender melhor sobre esse assunto, mesmo que eu continue com a minha opinião. É muito bom poder falar para muita gente, é maravilhoso ter esse retorno e sentir que a sua escrita atinge outra pessoa, é incrível. E falar do cotidiano é o que eu mais gosto, que de uma certa forma também é falar de comportamento, e moda também é comportamento. Então, acho que o meu assunto continua sendo o mesmo que na Band News eu falo de moda especificamente, às vezes eu me aventuro pelo comportamento, porque é esse assunto que me apaixona como um todo, né? E até uma oportunidade para conhecer mais, né? Porque na moda já domina, né? Então vamos falar do Hoje Vou Assim, que é o maior sucesso. Tem muita menina que acabou seguindo lá do blog de moda, inspirada pelo seu.
Como é que é isso? Ser um blog que é referência para outras pessoas, sempre atualizado, todo dia tem que ter um look sensacional, porque as pessoas vão estar esperando. E me fala um pouco do seu lado com a moda, da sua paixão, como é que surgiu isso? Tá. O Hoje Vou Assim é engraçado, porque ele é a síntese de muitos anos me relacionando com a roupa, com a vestimenta, né? Eu acho que a roupa sempre foi um apoio, uma válvula de escape. Por um lado, ela era uma válvula de escape. Então, quando eu estava triste, eu consumia, aí quando eu recebi meu salário, eu consumia meu salário inteiro com roupa, né? Eu fui morar sozinha cedo e tal, mas eu nunca fui de guardar dinheiro. Essa era uma dificuldade que eu tinha. E com o tempo eu fui trabalhar isso na terapia, e um dia, depois de vários terapeutas que sempre, de uma certa forma, me censuravam, ou me policiavam e tal, a minha psicanalista, Terezinha, ela falou, a minha psicanalista na época, né, deu o toque, falou, olha, moda é uma coisa que está em você. É melhor você aceitar isso e abraçar de uma forma diferente. E aí, com 1 mês e meio do Para Francisco, eu vi que era fácil blogar, estava com mais intimidade com a ferramenta. Um dia eu fui trabalhar e eu sempre me arrumava muito para ir trabalhar. Eu tinha muito prazer. E aí eu resolvi registrar uma roupa e falei, olha, agora eu vou registrar todo dia. Uma forma de eternizar essa produção que eu fiz. E comecei a fazer... E dei o nome de Hoje Vou Assim, registrei o blog, mandei para os amigos e uma coisa acabou chamando a outra, né? Aí eles ficaram famosos e o Hoje Vou Assim foi o primeiro blog de looks diários do Brasil. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia que existia, não tinha a menor ideia, estava muito mergulhada no meu universo mesmo, não tinha a menor ideia de que existiam blogs de looks diários de pessoas em Paris, por exemplo, como Le Blog de Betty. Eu sempre tive muita dificuldade com o excesso de teorização que existe na moda, né? Você vê coisas hilárias, assim. Tipo, agora a moda é o color block de cores neutras. Sabe, gente? Vamos parar de fazer termos para o tempo todo ficar classificando em categorias as coisas da moda. A moda é muito mais intuitiva do que a gente imagina. É muito legal você perceber que na vida real você pode fazer moda. E não necessariamente porque você tem dinheiro ou tem acesso às coisas mais... caras ou a moda internacional. A moda, na verdade, está na maneira de você combinar as coisas, no que você consegue fazer com o que está disponível. Perceber que, às vezes, as vontades estão em todo mundo, mas não necessariamente você precisa esperar que alguém famoso te dê uma permissão para que você experimente uma coisa. É muito gostoso perceber que isso chegou nas pessoas espontaneamente e que isso tocou as pessoas, isso estimulou muitas meninas a fazerem seus blogs de moda e gerou uma febre no Brasil, que é essa coisa das pessoas se fotografarem, que parece inicialmente uma coisa muito egocêntrica, mas na verdade tem muito a ver com a autoestima, que é a pessoa se ver de outra forma, né? Quando a gente está olhando no espelho, a gente não vê... A gente vê o reflexo, é diferente da gente tirar foto. Quando a gente tira foto, a gente vê o olhar do outro sobre nós, né? E isso ajuda na autoestima, ajuda a entender qual que é o seu melhor ângulo. Olha que legal, que sorriso bonito que você tem. Olha, seu dente é pra frente. Olha que legal, mesmo com o dente pra frente, o sorriso é bonito. Ah, isso aqui pode melhorar, beleza. Mas acho que esse exercício faz com que a gente aprenda a se aceitar melhor como a gente é. E vamos falar um pouquinho da época do Loyola. Tá. Alguma coisa que você aprendeu no Loyola que você carrega até hoje pra sua vida? Eu acho que é principalmente a questão da autonomia, do livre-arbítrio mesmo, de me dar uma decisão, isso é a liberdade de decidir o que fazer com o poder que eu tenho, que pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa. Dar a uma criança, a um adolescente, a noção do tamanho da responsabilidade que ela tem sobre a sua própria vida é a forma mais eficaz, né? Dando autonomia, mas mostrando para ela que a autonomia tem um preço, é a forma mais eficaz de dar uma educação bacana. E tem alguma história, uma memória que você tem da época do Loyola? Um caso com seus amigos? Quando foi inaugurado o prédio novo, na 4ª série, eu era muito... Eu acho que eu sempre fui uma criança meio esquisitinha, assim. Porque eu fazia ginástica olímpica e tal, e aí eu resolvi... Olha que mico, gente. Resolvi fazer uma apresentação de dança. E falei com os professores que a gente ia inaugurar o prédio novo e eu ia fazer uma apresentação de dança. E eu fiz a apresentação de dança. Então, a gente inaugurou o prédio novo, a nossa turma inaugurou, pelo menos para a nossa turma de 4ª série, o prédio novo, com uma apresentação de dança minha. Acho que eu tinha uma vontade de ir para o palco desde aquela época, né?